E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje, nossa segunda função nitrogenada, a função amida. Primeira coisa, muito cuidado para não confundir amida com a função amina, ok? São duas funções diferentes, certo? As amidas são resultado de reações químicas entre ácidos carboxílicos e aminas. Então, quando um ácido carboxílico reage com uma amina, temos a formação das amidas, ok? O grupo funcional que caracteriza as amidas é esse aqui, ó. No mesmo carbono, nós temos uma dupla ligação com o oxigênio e uma simples ligação com o nitrogênio. Então, é isso que caracteriza a função amida. Tudo bem? Pode vir representado assim, ou pode vir com as ligações escondidas. Então, tomar muito cuidado para entender que nessa situação aqui, nós temos uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio e uma simples ligação entre esse mesmo carbono e o nitrogênio. Tudo bem? O nome das amidas é dado desta maneira aqui, ó. Prefixo, infixo, mais a palavra amida. Então, a nomenclatura das amidas segue muito tradicional, né? Segue o que a maioria dos compostos orgânicos utiliza na sua nomenclatura. O prefixo para indicar o número de carbonos, o infixo para indicar o tipo de ligações entre os carbonos e o sufixo para indicar a função, que nesse caso é o nome da própria função orgânica. Tudo bem? Vamos para os exemplos? Olha só a letra A. Esse composto aqui pertence à função amida. Eu posso afirmar por quê? No mesmo carbono nós temos uma dupla ligação com o oxigênio e uma simples ligação com o nitrogênio, o que indica, o que caracteriza a função amida. Nome dessa amida. Prefixo. Um carbono prefixo é met. Como nós não temos nem dupla nem tripla ligação entre carbonos, usamos o infixo an. Como a gente acabou de ver, toda amida termina em amida. Então, o nome do composto, metanamida, ok? Lembra? Eu falei para você que as amidas são derivadas de reações entre aminas e ácidos carboxílicos, certo? Então, os nomes usuais que nós usamos lá nos ácidos carboxílicos podem ser utilizados aqui também. O ácido metanóico não pode ser chamado de ácido fórmico. Nós vimos isso lá em ácidos carboxílicos, correto? Como essa amida é derivada do ácido metanóico, nós podemos chamá-la de formiamida, porque o ácido metanóico é conhecido como ácido fórmico, ok? Então, a metanamida pode ser chamada de formiamida, porque ela é derivada do ácido metanóico, ou seja, do ácido fórmico. Tudo bem? Letra B. Aqui nós temos uma amida, tá vendo? É o que caracteriza a função amida, correto? Dupla ligação com oxigênio, simples ligação com nitrogênio, ok? Então, 2 carbonos, o prefixo é et. Simples ligações entre os carbonos, an. Toda amida termina em amida. Então, o nome desse composto, etanamida, certo? Como ele é derivado do ácido etanóico, lembra? Lá em ácidos carboxílicos, o ácido etanóico é conhecido como ácido acético. Então, etanamida pode ser conhecida também como acetamida, pois é a amida derivada do ácido acético. Então, etanamida pode ser conhecida também como acetamida, amida derivada do ácido acético, ok? Se o exercício te passa o nome, você tem que saber montar a estrutura, correto? Propenamida, prop, 3 carbonos, não é isso? Então,
3 carbonos. An, en, tem uma dupla ligação, não tem? Se nós temos uma dupla ligação, o exercício não me passou a posição. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou colocar o grupo funcional. Não é o grupo funcional amida? No mesmo carbono tem que ter uma dupla ligação com oxigênio e uma simples ligação com nitrogênio, certo? Tem como eu colocar uma dupla ligação com oxigênio aqui, mais uma simples ligação com nitrogênio embaixo? Não tem jeito. Então, nesse caso, a amida pode vir ou nesse carbono ou nesse carbono, correto? Então, vou colocar aqui, ó, C dupla O, N. Coloquei a função amida, certo? Tudo bem? Agora eu vou colocar a dupla ligação. Como o exercício não me passou a posição, ou está no carbono 1, ou só há uma possibilidade, certo? A gente sempre tem que começar a contar do lado que o grupo funcional está mais perto. Vou começar a contar daqui. Tem como eu colocar a dupla ligação nesse primeiro carbono? Não, né? Porque esse carbono já está fazendo as 4 ligações. A única possibilidade de colocar a dupla, então, é nesse carbono aqui, certo? Então, prop 3 carbonos em dupla ligação entre carbonos, amida representando a dupla ligação com oxigênio, a simples ligação com nitrogênio, certo? Agora, completar com os hidrogênios necessários. H2, aqui um hidrogênio, e aqui está completo. E o N? O N não faz 3 ligações? Fez uma, está faltando 2. Então, NH2 no final. Tudo bem? Letra D. Essa é uma amida? É, né? Olha o grupo funcional. Lembra que a gente pode esconder as ligações assim, ó? Então, que amida que é essa? Essa é a amida do benzeno. Como ela é a amida do benzeno, o nome dessa amida, benzamida, ok? Benzamida, pois ela é a amida do benzeno. Tudo bem? Lembrando que esses compostos aromáticos, na maioria das vezes, não seguem a regrinha da IUPAC, ok? Letra E. Butanodiamida. But não são 4 carbonos? Então, 1, 2, 3, 4. An, somente simples ligações entre os carbonos. Diamida. Quer dizer que nós temos, então, a amida 2 vezes nessa estrutura, certo? Não tem como vir nesses carbonos do meio, né? Imagina, dupla O em cima e o N embaixo, ia fazer mais do que 4 ligações, né? Então, só pode vir nesses 2 carbonos da ponta, correto? Então, ó, uma amida de cá, dupla O, N de um lado, dupla O, N do outro, certo? E agora completemos com os hidrogênios, não é isso? Então, o N faz 3 ligações, então aqui tem que ter 2 Hs para completar. Esse carbono já está completo, esse 2 Hs, esse 2 Hs, esse carbono completo e esse nitrogênio, 2 Hs para completar as suas ligações. Tudo bem? Letra F. Essa é uma cadeia ramificada, certo? Primeiro passo, achar a cadeia principal. Mais uma vez, hein? O carbono do grupo funcional obrigatoriamente tem que fazer parte da cadeia principal, certo? Tem dupla ligação. Se tiver dupla ou tripla, elas também devem fazer parte da cadeia principal, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos à reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos a cadeia para cima. Então, como a cadeia para cima é a maior sequência possível que contém o carbono do grupo funcional e a dupla ligação, ela vai ser a nossa cadeia principal, certo? Então, essa vai ser a cadeia principal. O que ficou de fora são as ramificações. Então, nós temos esta ramificação aqui, nós temos esta ramificação aqui, e nós temos esta ramificação aqui, certo? E nós precisamos também de quê? De enumerar a cadeia principal. Sempre começamos a contar do lado da ponta que o grupo funcional está mais perto, né? O grupo funcional não está mais perto da direita?
Então vai ficar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Primeiro a gente sempre coloca a posição e o nome das ramificações em ordem alfabética. Esse carbono, antes de ligar a cadeia principal, ele não estava ligado em 2 carbonos? Ele era um carbono secundário, certo? Então, sec, 4 carbonos não, but, sec, butil. Aqui em cima tem 2 carbonos, etil. Aqui um carbono, metil. A gente, para a ordem alfabética, não temos que olhar os prefixos. Então, B do but vem primeiro, certo? Então, vai ficar 3, sec, butil. Depois, o E do et vem primeiro que o M do met, certo? Então, vai ficar 4, etil. Depois, sai do 6º carbono, metil aqui. 6, metil. Coloquei a posição e o nome de todas as ramificações, certo? Agora, a cadeia principal. 8 carbonos, o prefixo é oct. A dupla ligação está saindo de qual carbono? Não é do carbono 5? 5. Se é dupla ligação, a gente usa o quê? Em, como é uma amida, termina em amida, certo? Então, o nome do composto, 3 sec-butil, 4 etil, 6 metil, oct 5 enamida. Tudo bem? Lembrando que o número 1 não é obrigatório a pôr, né? Se você quisesse colocar oct 5-en 1 amida, também estaria certo. Ok? Letra G. Você entende que isso é uma amida? Sim ou não? No mesmo carbono tem uma dupla ligação com oxigênio, uma simples ligação com nitrogênio, certo? Então, é uma amida. Só que essa amida ela é diferente das outras amidas que a gente viu aqui anteriormente. Por quê? Porque ela é uma amida substituída. Como assim uma amida substituída? Você viu que os hidrogênios, que tinham nas amidas anteriores que eu passei para você, foram substituídos por radicais, não é? Então, é uma amida substituída, ok? Como é que a gente vai dar nome dessas amidas substituídas? Nós temos um metil ligado ao nitrogênio e nós temos um etil ligado ao nitrogênio, certo? Quando nós temos ramificações, nós devemos colocar as posições em que elas se encontram, certo ou não? Então aqui, 3 sec-butil, 4 etil, 6 metil, certo? Só que essas ramificações, esses radicais, eles não estão saindo do carbono. Então não tem como eu colocar 2 metil, 3 etil e assim sucessivamente. Como tanto o metil quanto o etil estão saindo do nitrogênio, eu tenho que colocar a letra N antes do nome da ramificação para que a gente entenda que essas ramificações, que esses radicais, estão saindo do nitrogênio. Então, por ordem alfabética, o etil, porque tem 2 carbonos, não vem primeiro que o metil? Então, nós vamos colocar assim. N etil, N metil. Ou seja, o etil está saindo do nitrogênio e o metil também está saindo de onde? Do nitrogênio, certo? Então, em vez de eu colocar 2 etil, 3 etil, a gente coloca N e o nome da ramificação, tudo bem? Para indicar que essa ramificação está saindo do nitrogênio. Lembrando que esse N tem que ser uma letra maiúscula, certo? Agora que a gente colocou as posições em que se encontram os radicais, as ramificações, a gente dá o nome da cadeia principal. 1, 2, 3. 3 carbonos não é prop? Só simples ligações an, mas a palavra amida. Propanamida, certo? Então, propanamida. Certo? Então, essa é a diferença. Quando tivermos radicais ligados diretamente ao nitrogênio, colocamos N e o nome dos radicais. Para finalizar, essa letra H, você entende que é uma amida? C-O-N. C-O-N, tá vendo? Então, uma amida. Essa é a principal amida de todas, certo? Ela é a famosa ureia. Então,
Então, a ureia, ela é um exemplo, certo? De amida. Ela é conhecida também como carbamida, ok? Mas esse nome praticamente não cai em processos seletivos. E uma última coisa, em estruturas que têm mais de uma função orgânica, que o exercício pede para você identificar as funções presentes, muito cuidado com a presença de amidas em cadeias cíclicas. Cuidado para você não confundir, tá? Então, um exemplo, aqui, ó, C-O-N, né? Ó, imagina uma situação que você tem uma cadeia grande que tem um pedaço da estrutura assim, certo? Cuidado para você não confundir. Tá vendo que no mesmo carbono tem uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com nitrogênio? É um exemplo da presença da função amida. Tá? Então, estruturas maiores, que tem mais de uma função que o exercício pede para você identificar, tome muito cuidado, não caia nesse tipo de peguinha, tá? Então, se no mesmo carbono tem uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com nitrogênio, é um exemplo da função amida. Tudo bem? Então, lembra, passa os exemplos para o caderno, refaça. Isso é muito importante nessa partezinha aí da química orgânica, tá bom? Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.